Olá, meus amores! Hoje a gente vai bater um papo e eu vou te dizer como o desenvolvimento pessoal me ajudou com as minhas finanças. Eu sei que nos outros vídeos eu compartilhei muito com vocês um pouco da minha história, né? E eu vou continuar compartilhando porque eu só posso falar daquilo que eu vivo, né? Então, coisas reais que aconteceram comigo, não é que aconteceu com alguém, e aí eu tô te falando, te passando uma história de terceira mão, mas é de primeiríssima mão. E aí eu bolei nesse vídeo 6 dicas de como também, assim como o desenvolvimento pessoal me ajudou, ele vai te ajudar. E a primeira é identificar o nosso relacionamento com o dinheiro. Eu, por exemplo, eu gosto sempre de dar o meu exemplo, vim de uma família muito pobre. Minha mãe ralou muito para ser servidora pública, então ela conseguiu aí uma certa estabilidade quando ela se tornou servidora pública. Então ela queria dar tudo aquilo que ela não teve. E eu acredito que nisso que ela se enrolava um pouco, né, financeiramente. E aí a gente sempre colocava na frente do orçamento os nossos desejos, né? Que a gente não tinha como antes satisfazer, mas ali a gente acabava, por essa estabilidade, colocar na frente esses desejos do orçamento. E aí, quando eu fui para minha vida adulta, eu acabei levando esses hábitos, mesmo olhando, a gente acaba refletindo aquilo que a gente aprende na nossa infância. E aí eu tinha essa relação, né, de escassez, meio que de escassez. E aí quando eu entrei no meu trabalho, que eu ganhava salário e comissão, eu tinha sempre essa mania de colocar os meus desejos na frente do meu orçamento. Era muito, um dos exemplos era lanche, presente, e acabava que o meu orçamento ia sendo atrapalhado por causa dessas coisas. A pessoa pensa, poxa, mas um lanche não vai te pedir de nada, um presente não vai te pedir de nada. Mas quando você não tem o controle do seu orçamento, isso acaba atrapalhando, porque quando eu ia fechar as contas, eu não tinha dinheiro para pagar algumas coisas, porque eu já tinha gasto dinheiro com coisas, né, momentâneas, posso assim dizer, né? Fútil, pode assim dizer. E aí, então a gente tem que ter essa identificação com a nossa relação com o dinheiro. Tem pessoas que desde pequena o pai ensina que tem que administrar a mesada, outras pessoas não, outras pessoas sempre tiveram facilidade em ter algumas coisas, tipo, sempre foi bem estabelecido o que elas tinham, o que elas não tinham. E então a gente tem que saber identificar isso. A segunda coisa que me minava financeiramente era a compensação. Como assim compensação, Jane? Isso acontecia muito quando eu estava chateada, triste, com raiva. Eu achava que comprar naquele momento ia melhorar o meu estado emocional, mas de fato não resolvia, né? A gente sabe, lá no fundo a gente sabe que não vai resolver. Mas às vezes a gente está tão tomado por aquele sentimento e tão tomado pelo gatilho da compra que você fica cego de raiva, você fica cego de tristeza, você fica cego de tão chateado que você tá. Você vai lá e a primeira coisa que você vê, você compra, seja algo de consumo, seja de uma comida, seja de um lanche, seja... A primeira coisa que você compra, né? Você quer consumir porque você quer compensar aquele sentimento. Que na verdade o que a gente tem que fazer é resolver. Eu tô triste, eu tô chateada, eu espero passar esse momento e mais tarde eu vou conversar e vou resolver e vou me administrar, do que você realmente enfiar o pé na jaca e fazer uma compra desnecessária, que geralmente é uma compra desnecessária. Então a compensação nesses momentos ela acaba minando a nossa vida financeira e me minava muito, minava de verdade, porque eu saía, tipo, eu tava chateada com uma situação aqui, tipo, conversando com alguém, e aí eu falei, eu preciso sair, preciso comprar alguma coisa, né? Então isso faz muito parte do nosso dia a dia, e isso não é normal. Isso é a disfunção emocional que a gente está naquele momento não precisa se tornar numa disfunção financeira. Então a gente tem que saber separar, esperar e resolver a nossa situação sem uma compra desnecessária. A terceira coisa que eu tive que vencer foi a questão de querer agradar todo mundo. Porque no meu trabalho eu tinha acesso a fazer compras. E às vezes eu presenteava muitas pessoas. Às vezes não, sempre presenteava as pessoas. Às vezes a pessoa nem era do meu círculo de amizade
mais próxima. E eu queria agradar e tudo mais. Chegou uma época da minha vida que as pessoas tinham coragem de chegar e me pedir algo. Porque ela sabia que eu tinha esse acesso. Jane, por favor, olha, eu fiz tal coisa pra você, compra aquilo. E era uma coisa cara que eu não compraria pra mim. E eu acabava comprando com as pessoas por não saber dizer não. E foi uma das minhas maiores conquistas no meu processo de desenvolvimento pessoal, é saber dizer não, né? Saber, não, eu não posso, não, eu não... Às vezes nem precisar explicar profundamente, mas dizer não, porque eu tinha mais medo de desagradar a pessoa do que eu me lascar lá na frente, endividada, né? E aconteceu muitas vezes. E aí eu falei, cara, quando eu entendo que só eu sei do meu projeto, dos meus sonhos, que eles, querendo ou não, vão ter que ser custeados com dinheiro. Então, se eu tô abrindo mão disso pra pessoa, eu não compro nem pra mim, por que eu vou comprar pra outra pessoa? E, então, quando eu aprendi isso, a entender que o meu projeto é mais importante que o do outro, não que eu tô sendo egoísta, mas eu tenho que estar bem primeiro para poder ajudar outra pessoa. Eu tenho que me priorizar para poder ensinar amor próprio para outra pessoa. Então, isso foi muito valioso para mim. Foi muito poderoso saber dizer não para as pessoas e mais na frente saber dizer não para mim mesmo. O quarto que eu identifiquei, e que talvez aconteça com você também, eu achava que não ia conseguir. Gente, o que você achava que você não ia conseguir? Poxa, eu trabalhava num lugar legal, tinha um salário muito bom e, poxa, 5 anos recebendo aquilo, eu poderia ter conquistado várias coisas. E só que quando eu olhava, isso é muito forte, né? A gente ter essa visualização da gente mesmo, o que se passa na nossa mente, ninguém sabe o que passa na nossa mente. E aí eu olhava para um projeto grandioso, tipo assim, a casa, um carro, né, ou um transporte, ou uma férias, ou uma viagem. Eu achava que eu nunca ia conseguir aquilo, porque eu sabia que eu não tinha autocontrole para fazer aquilo, né? A gente tem uma mentalidade, a gente brasileiro, a gente classe média baixa, que você só vai conseguir alguma coisa se você dever aquilo. Você só vai conseguir se você ter um compromisso se você estiver devendo. E aí, o que aconteceu? Quando eu tive essa mentalidade de que as coisas diárias que eu gastava eram um pedacinho, né, do meu sonho grande, que aí, quando eu entendi isso, que eu ia conseguir, o que eu queria a longo prazo era muito mais importante do que eu estava consumindo diariamente, não estou falando de arroz, feijão e café da manhã, mas eu tô falando, gente, de coisas que você sabe que a fertilidade você está comprando e que a sensação que elas proporcionam muito rápida. E depois você fica com peso na consciência por ter gastado dinheiro com aquilo. É isso que eu tô falando. Não tô falando de você se presentear. Poxa, eu fiz uma semana top, me dediquei, vou aqui comprar uma coisa que eu gosto, uma vez ou outra. Se presentear, se pagar. Não é isso que a gente... Na dica financeira a gente fala muito sobre isso. A gente aprende muito sobre isso, sobre se presentear, se pagar. Eu tô falando de várias coisas que você depois fica com peso na consciência porque você não se preparou. E isso de entender, de eu visualizar, né, que entra na verdade a questão da quinta dica, que o nosso cérebro ele é muito imediatista, ele quer muitas coisas de imediato, quer os desejos satisfeitos imediatamente, e a gente precisa planejar e estabelecer o que a gente quer. Todo mundo sabe o que quer. Poxa, isso é óbvio, todo mundo sabe o que quer. Claro, mas está lá numa nuvem do teu pensamento, que tu quer uma casa, que tu quer um carro, que tu quer uma moto, que tu quer uma viagem, sei lá, pra Jericoacoara, para os Estados Unidos, para a Europa. Porque a gente sempre está sendo ativado por essas coisas no Instagram. A gente está sendo sempre lembrado de coisas que a gente quer, que a gente é levado a querer, né? Então você precisa planejar, estabelecer o que você realmente quer. O que eu quero, quando eu quero, como eu quero e como eu vou conquistar aquilo. E às vezes um dos como você vai conquistar aquilo é não fazendo certas coisas. Tipo, esse mês, uma vez combinei com meu marido, esse mês a gente não vai lanchar fora.
A gente vai procurar comprar coisas que a gente abra na geladeira, que a gente faça um lanche saboroso, mas que a gente, ou mesmo cuscuz na tapioca, que é saboroso também, que aí a gente vai precisar comprar um hambúrguer, que a gente vai precisar pedir um delivery. Porque às vezes é preguiça da gente fazer. É aquele. Você espera ficar com fome, aí você pede, mas o tempo que você espera o lanche, às vezes é o tempo da preparação que você poderia ter, né, feito. Então, a gente tem que começar a trocar essa mentalidade e começar a estabelecer. Porque se você não planejar e estabelecer, vai ficar na nuvem. E aí, cara, o que tá na nuvem você não consegue, não vai conseguir materializar. Se tiver no papel, se você tiver uma foto, se você tiver um painel dos sonhos, que tem muitas pessoas que têm esse painel. Eu fiz, na verdade, uma imagem, às vezes eu coloco, geralmente às vezes essa imagem tá no meu papel de parede do celular. Eu tô sempre olhando ali, isso aqui que eu quero. Todo dia eu acordo e um dia eu vou conquistar isso aqui. O que eu vou fazer hoje para conquistar isso aqui? Ficou claro? E o sexto, que é, putz, muito clichê. Muito clichê você fazer orçamento. Eu vou tirar uma fotinha com o meu orçamento, você não olha. Minhas coisas não vai dar de ver direitinho. Mas o hack que eu descobri, o pulo do gato que eu descobri no orçamento. Você vai descobrir qual é o vilão das suas finanças. Pô, gente, eu confesso, meu vilão era lanche. Né? Para algumas pessoas é brusinha, para algumas pessoas teve uma época que o meu vilão era presente, mas tem sempre um vilãozinho que você vai ver na imagem, colocando aqui. Eu sempre vou anotando tudo que eu gasto. E aí o que acontece? Depois eu venho com marca-texto e crio as categorias, tipo comida, tá lá, outros, conta, remédio. Então, assim, eu vejo, depois eu somo pelas categorias e vejo o que tá tomando mais no meu orçamento. Então, assim, eu tenho um orçamento do que guardar, né? Eu tenho já esse planejamento, eu tô conseguindo guardar dinheiro. E antes eu guardava e quebrava o cofre quando eu tinha 10 reais. Então, é uma evolução para mim de autocontrole. Né? Quando eu guardo esse dinheiro, aquele dinheiro passa a não existir mais, porque eu tenho um propósito de 10 anos, um plano de 10 anos do guardar desse dinheiro, que é eu ter a minha reserva de emergência. Se você nunca ouviu falar, eu vou deixar um vídeo da minha mentora financeira. Não pago nada pra ela, só no YouTube, mas ela mudou a minha história. Li um livro dela. O que eu fiz foi, o gasto que eu tive foi comprar um livro dela. E eu sempre faço, quando eu converso com alguém sobre finanças, eu falo, tô endividada, não sei o que, leia esse livro. Aí eu vou lá e empresto pra pessoa. Depois já emprestei, a pessoa não perdeu o livro, a pessoa me pagou o livro, comprei de novo. Porque o conhecimento, gente, é tudo. Então, o desenvolvimento pessoal é isso, é conhecimento e autoconhecimento. Então, se você ignorar e empurrar para baixo do tapete, você nunca vai conseguir se desenvolver. Então, vamos desentulhar nossa alma, nossa mente e começar a viver uma vida que a gente realmente merece.